rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, meus irmãos ouvintes da RBE, você que está ligado na rádio e na TV Brasil Espírita ou no canal da Rádio Brasil Espírita no YouTube. Boa noite, eu sou Rilvane de Carvalho e estamos juntos no programa Mãos Amigas, que vai ao ar todas as sextas-feiras às 19h45. É sempre uma grande alegria reencontrá-los, mesmo que estejamos geograficamente distantes, mas o nosso coração vibra para estar próximo do de vocês. Um abraço carinhoso, espero que este programa te encontre sereno e que no decorrer de todo o nosso estudo, todos nós nos aproximemos nessa sintonia de amor que Jesus emana para todos nós. Vamos hoje estudar um pouco a respeito de mediunidade, sintonia e equilíbrio íntimo. Vários ouvintes nos endereçaram mensagens na rádio, pelo WhatsApp da rádio, afirmando serem médiuns e constantemente apresentarem sintomas físicos e psíquicos possivelmente decorrentes de sua mediunidade. Sintomas esses que lhes causam desconfortos importantes. E pegando esse gancho, vamos estudar um pouco a respeito de mediunidade, sintonia e equilíbrio íntimo. Qual a diretriz que a doutrina espírita nos traz quanto ao equilíbrio desses fenômenos naturais que todos temos? Contudo, alguns de maneira mais ostensiva que outros. Qual o melhor caminho para esse reajuste? Como conviver com a mediunidade que todos temos de maneira harmônica? Como auxiliar a mim e ao público de irmãos desencarnados que me cercam? Vamos estudar um pouco a respeito disso, pelo menos dar um início desse estudo, uma vez que esses fenômenos, esse reequilíbrio, isso demanda um grande estudo, um esforço íntimo, uma busca. E hoje nós vamos apenas apontar um caminho, junto com a espiritualidade, baseado nos textos espíritas. Façamos, meus irmãos, uma prece para que Jesus se aproxime de nós. Vamos juntos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao Mestre amigo que se aproxime dos nossos corações, da nossa casa, do ambiente em que estejamos, para que possamos, juntos dele, absorvermos esses conteúdos que nos iluminam a todos. Querido Mestre, sabendo que tu fostes e que és um grandioso Espírito, um Cristo, e que na Terra fostes o maior médium que habitou esse planeta, equilibrado, harmônico, com todos os teus centros de forças em equilíbrio, Senhor, nos ensina também a caminharmos juntos de Ti para que nos equilibremos. Fortalece, Senhor, o ânimo dos nossos irmãos que endereçaram para a Rádio Brasil Espírita as suas angústias, as suas inquietações com relação à sua mediunidade. Neste momento, Tu, Senhor, que sabes quem são eles, direciona a Tua falange amiga para esses lares, para esses irmãos, para que se reequilibrem, para que juntos de Ti consigam restaurar as suas forças, se animarem, terem mais paz, tranquilidade, serenidade, saúde e felicidade. Direciona também esse programa a todos os irmãos
que necessitam ouvi-lo, que nesse momento não entendem o que sentem, mas que precisam de Ti. E todos nós que estamos aqui rumo ao progresso, necessitados de conhecimentos iluminativos. Abençoa a cada coração que nos ouve. Assim seja. Queridos amigos, Emmanuel, no prefácio de seu próprio livro Mediunidade e Sintonia, livro que tomaremos por base para o nosso estudo de hoje, no prefácio, Emmanuel, sob a psicografia de Chico Xavier, nos fala: aliando neste livro alguns apontamentos em torno da mediunidade, consideramos que não seria correto esquecer o problema da sintonia. Mediunidade é força mental, talento criativo da alma, capacidade de comunicação e de interpretação do espírito, imã do próprio ser. Sintonia é acordo mútuo. Eis porque, examinando a mediunidade, sabendo que a sintonia se lhe faz inerente, se possível, ousaríamos perguntar: sintonia para quê e com quem? Parafraseando o antigo provérbio dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és, concluiremos que basta a pessoa explicar onde repetidamente está para sabermos que objetivos ela procura e basta notarmos com quem anda, para que saibamos com quem essa mesma pessoa deseja se parecer. Através do exposto, reconheceremos que todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará. Emmanuel escreveu esse texto em Uberaba no dia 2 de janeiro de 1986. E aqui ele já começa a nos mostrar a profundidade que vem no decorrer dessa obra. Mediunidade e Sintonia. Inclusive é uma obra que nós sugerimos para aqueles que desejam estudar um pouco mais a respeito de mediunidade. Emmanuel que nos traz apontamentos importantes quando fala que mediunidade tem a ver com sintonia. E sintonia tem a ver com aquilo que temos buscado. Lembrem desse provérbio que Emmanuel nos trouxe: dize-me com quem andas e dir-te-ei quem és. E nós podemos pensar: dize-me o que pensas, como ages, o que falas, e eu te direi com quem sintonizas. Então nós temos essa condição de hoje, a partir desse estudo da doutrina espírita, reconhecermos que tudo aquilo que está ao nosso redor tem a ver conosco. Inclusive Deus permite que se aproximem de nós irmãos que mesmo ainda em desequilíbrio nos trazem, por meio dessa estrutura desequilibrada, nos trazem aprendizados. Nenhum de nós vivencia aquilo que não deveria vivenciar, porque tudo está sempre de acordo com as nossas próprias vibrações, com aquilo que ainda somos. E aí, a partir desses desequilíbrios, dessas inquietações, nós vamos aprendendo a buscar algo que nos favoreça mais, que nos acalme, que nos transfira uma tranquilidade que buscamos. Emmanuel fala a respeito de árvores humanas, dizendo: o texto evangélico, ante a luz da doutrina espírita, não se refere aos médiuns categorizando-os por fachos ou estrelas, anjos ou santos. Com muita propriedade, reporta-se a eles como sendo árvores frutíferas. E sabemos a saciedade que as árvores produzem segundo a própria espécie. Não vivem sem irrigação e sem adubo. Entretanto, o excesso de uma ou de outro pode perdê-las. Em verdade, não prescindem do cuidado e do carinho de cultivadores atentos. Contudo, se obrigam a tolerar vento e chuva, canícula e tempestade.
são abençoadas por ninhos e melodias de pássaros amigos. Todavia suportam pragas que por vezes lhe carcomem, as orças e pancadas de criaturas irresponsáveis que lhes furtam lascas e flores. Registram a gratidão das almas boas, que lhes recolhem o favor e a utilidade, mas aguentam o assalto de quantos lhes tomam a golpes de violência ramos e frutos. E conquanto estimáveis aos pomicultores, que lhes garantem a existência, são submetidas por eles mesmos à poda criteriosa e providencial, com vistas ao rendimento e melhoria da produção. Assim também são os médiuns da terra, postos no solo da experiência para a extensão do bem de todos. E anotemos que, semelhantes às árvores preciosas, todos eles, por muito dignos, como sucede a qualquer criatura humana, se elevam em pensamento no rumo do céu, conservando, porém, os próprios pés nas dificuldades e deficiências do chão. Emmanuel fazendo essa analogia dos médiuns, que todos nós somos, uns mais ostensivos que os outros, a uma árvore que precisa suportar tudo aquilo que está ao seu redor, as dificuldades que estão ao seu redor, mas buscando progredir para o alto. Embora na matéria, embora encarnados, nós precisamos estar com os pés fincados no chão, reconhecendo o valor que tem todas as nossas dificuldades, as pedras que estão em nosso caminho, mas buscando sempre elevar o nosso pensamento, a nossa sintonia para com Deus, para com o plano espiritual, para com o plano superior. E nós podemos sim sermos pouso, refúgio, sombra para os irmãos que necessitam do nosso auxílio, da nossa luz, mesmo que ainda uma luz pequenina, decorrente da nossa inferioridade moral, nós ainda estamos em progresso. Todos somos espíritos adoecidos, por isso que estamos nessa escola. Mas nós podemos, a partir do nosso esforço em estarmos próximos do caminho que Jesus nos traçou, sermos pouso, sermos refúgio para os irmãos que necessitam. E os médiuns na Terra são esse solo, da experiência. A Terra, como solo de experiência, eles são postos para a extensão do bem de todos. E como é que o médium vai entender que a sua mediunidade veio para favorecer a si e aos outros? Estudando, buscando a aproximação com o conhecimento que acalma, que serena. Porque buscando a verdade, ela nos liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus já nos trazia essa mensagem. E conhecendo a verdade, nós vamos nos libertando de tudo aquilo que nos traz tristeza, raiva, maus sentimentos, sentimentos pesarosos, angústias. A partir do nosso esclarecimento, meus irmãos, não é que estudando nós vamos conseguindo imediatamente nos libertarmos. Nós estudamos, adquirimos consciência, mudamos hábitos, mudamos costumes. E a partir desse esforço em modificar costumes equivocados, hábitos equivocados, buscar companhias equivocadas, nós vamos conseguindo nos melhorarmos e sermos pouso de paz, e sermos refúgio, fonte de luz. Emmanuel fala para que examinemos o nosso desejo, dizendo que mediunidade é instrumento vibrátil e cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Se a mediunidade é um instrumento de vibração e nós, pela lei de atração, nós atraímos aqueles corpos que vibram semelhantes a nós, quanto mais o meu sentimento for elevado, for nobre,
Quanto mais eu carregar comigo sentimentos nobres, menos sintonia eu vou dar aos irmãos que queiram perturbar. Inclusive, aqueles irmãos vão ter a opção de seguir junto conosco nesse processo de elevação, ou então vão desistir de nos acompanhar. Vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil para todos nós. Existem irmãos dependentes químicos que desencarnam dependentes, não vão deixar a dependência química porque desencarnaram. Vão continuar com o desejo de consumir, de sentir, de utilizar substâncias químicas. Então, o uso de substâncias químicas tem a ver com uma busca material por prazer. Se esse espírito ele busca o prazer na matéria, ele não vai conseguir se afastar do plano material com facilidade. E vai buscar sorver as energias de quem utilize alguma substância química ou de quem não utilize. Com certeza ele só vai buscar se aproximar daqueles irmãos que estão em uso de substâncias químicas, irmãos encarnados. Se aquele ser, aquele espírito encarnado não utiliza qualquer substância química, os irmãos desencarnados não vão querer estar próximos dele, porque ele não vai dar a sintonia necessária para que ele absorva essa energia. E muitos irmãos nossos que são dependentes químicos encarnados servem de copo, servem de cigarro, servem como se fosse um instrumento para que aqueles seres desencarnados absorvam essa energia. E com isso vai aumentar o desejo de beber mais, porque não é apenas o desejo do encarnado, é o dele junto com o dos irmãos que também querem a substância química. Isso tem a ver com o desejo de cada um de nós. Quando Emmanuel fala, examina o teu desejo, é para que nós nos analisemos. O que eu tenho buscado? O que eu tenho feito para mim? Onde eu tenho colocado as minhas energias? O meu tempo? Eu tenho gasto com o quê? E mediunidade, por ser um instrumento vibrátil, ela vai atrair a vibração. Por vibração, nós atraímos as situações e os espíritos que se afinam conosco. Médium, diz Emmanuel, por essa razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Como, por exemplo, Chico Xavier. Chico exercia uma mediunidade voltada para o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Mas médiuns, como todos nós somos, nem sempre nós paramos para realizar esse intercâmbio direto, mas nós sentimos o ambiente que está ao nosso redor. O mundo invisível, mesmo que não sejamos médiuns videntes, nós estamos sempre com espíritos próximos a nós. Diz Emmanuel que cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que busca, ensina o Evangelho. E podemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas à maledicência, em breve te constituirás em veículos dos gênios infelizes, que se dedicam à injúria e à crueldade, porque os nossos irmãos desencarnados, que desencarnaram com ódio, com desejo de vingança, com desejo de agredir aos outros, com instinto de crueldade, voltados para a crueldade, eles vão procurar aqueles encarnados que lhe dão sintonia. Aquele que está voltado, propenso ao mal, vai estar sintonizando com esses irmãos. Mas a qualquer tempo, como Deus é bom, nós podemos mudar a nossa atmosfera. André Luiz, no livro Nosso Lar, desencarnou e foi ao umbral. E lá
experimentou a convivência com seres inferiorizados, com espíritos embrutecidos, o ambiente era hostil. E quando foi que André Luiz conseguiu sair daquele ambiente? Quando iniciou o processo de fazer preces, porque viu que as angústias, o medo, a raiva não iam adiantar. E qualquer um de nós, quando buscamos a fonte de luz divina que emana do nosso Pai, nós todos também podemos sair do ambiente pesaroso para um ambiente mais iluminado. Inclusive, tendo muito respeito com relação àquele ambiente, porque eu sei que se eu modificar a minha sintonia, eu posso voltar para lá. Mas à medida que nós vamos evoluindo, nós não regressamos mais. Porque ninguém regressa, ninguém retrograda. Nós todos estamos em ascensão. Eu posso até, na encarnação atual, estacionar o meu progresso. Não me esforçar para adquirir virtudes eternas, me aproximar das leis divinas, das leis de amor, das verdades eternas. Mas eu posso estacionar, não vou mais regressar ao meu passado mais equivocado. Emmanuel disse: se te detens na caça ao prazer dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada expressão. Então é como o exemplo que nós citamos agora há pouco, com relação à dependência química. Mas existem aqueles que são dependentes do sexo, abusam do sexo, buscam o sexo puramente pelo prazer, não como uma troca de amor, e buscam também o jogo, a jogatina. Então tem a sexolatria, tem a dependência química, tem a jogatina e tantas outras viciações voltadas ao prazer material. E se nós nos detemos à caça desses prazeres, como por exemplo a caça de ter posses, de conquistar coisas, a caça de viver em prol de amontoar bens, também é uma paixão material. Porque os bens que nós viemos buscar, todos nós, foram bens eternos. Nós não reencarnamos para juntar, amontoar coisas, para a busca de prazeres efêmeros, passageiros. Nós reencarnamos para adquirir virtudes. E isso tem a ver com escolhas. Se te confias à pretensa superioridade, como diz Emmanuel, sob a embriaguez dos valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e loucura. Pode, inclusive, enveredar aquele que procura a embriaguez desses valores mal aplicados, pode enveredar para a insensatez e para a loucura. Entra no campo de energia tão desequilibrante, desestruturante, que envereda para a loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem, ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Aqui Emmanuel já nos aponta um segmento de melhoria, de cura íntima, de saúde. Se nós nos empenhamos, tem a ver com empenho, faça que eu te ajudarei, nos diz Jesus. Se nós nos empenhamos na boa vontade para com os semelhantes, teremos o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem. Quando fazemos uma atitude de amor ao próximo, olha aí um direcionamento para aqueles que têm mediunidade desequilibrada. Auxílio ao próximo, a prática da caridade. Porque com a prática da caridade, mesmo que inicialmente seja aquela prática sem grande prazer, sem grande vontade de sair de casa para ajudar alguém, sem vontade, sem desejo de fazer uma prece para o outro, mas é esforço. Mesmo sem grande desejo, eu vou fazer, eu vou me esforçar.
Eu vou trabalhar na casa espírita, na campanha do quilo. Eu vou ajudar os meus irmãos que estão necessitados. Vou a uma instituição de longa permanência. Vou fazer prece com as pessoas. Isso tudo dá um direcionamento no bem. Por quê? Os mensageiros do amor, quando você demonstra esforço, eles vão investir em você. Porque Deus tem interesse no nosso progresso. Quando nós demonstramos, mesmo que seja pequenino esforço, para alcançar o bem, para exercitar a caridade, a espiritualidade toda nos auxilia, nos incentivando, nos intuindo, nos trazendo uma sensação de prazer. Quando nós ajudamos ao outro e recebemos do outro aquele olhar, aquele brilho no olhar, aquele sorriso de quem demonstra gratidão, isso toca na nossa intimidade de filhos de Deus que temos a centelha divina. Aquele retorno do amor, ele toca na nossa essência, meus irmãos. Emmanuel diz: observa o próprio rumo para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Se descemos a animalidade, se ao invés de lidarmos com equilíbrio nas situações difíceis que nos aparecem, nós descemos a animalidade, brigamos, nos enraivecemos, esbravejamos, ficamos com ódio das pessoas, nós estamos procurando a companhia de quem? Dos irmãos que estão na retaguarda, com propósitos escuros, inclusive nos intuindo: você está certa mesmo, brigue mais, realmente ele errou, ele foi errado com você, ele te agrediu, foi ele que te agrediu primeiro, então você tem a razão de estar assim. São inclusive os pensamentos que nos chegam alimentando a nossa animosidade. Mas eu vou querer ouvir, vou dar ouvidos a esses pensamentos pequenos, mesquinhos, que me afastam do amor, ou eu vou contê-los e vou fazer uma prece. Ou então eu vou utilizar da água da paz, que a mãe de Chico, Dona Maria João de Deus, ensinou. Se você não conseguir ainda controlar os seus impulsos negativos inferiores, se você ainda é muito reativo, anda sempre com uma garrafinha com água. Porque no momento que tiver o desejo de revidar, de agredir, você coloca um pouco de água na boca, só vai engolir depois que passar o desejo do revide. Quando você já estiver sereno para ou silenciar ou para falar com harmonia. Emmanuel, meus irmãos, diz: eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às aspirações para as vitórias da alma. Quando nós elevamos o nosso aperfeiçoamento próprio, os nossos irmãos desencarnados, pioneiros da evolução, ou seja, que já estão a um passo adiante de nós temos a nossa escala evolutiva. E muitos irmãos acima de nós estão nos auxiliando. Nós auxiliamos ainda irmãos mais inferiorizados do que nós. Estamos sempre nesse concurso fraterno. Como diz André Luiz, somos obreiros da vida eterna, eternamente trabalhando. E quanto mais evoluídos, espíritos puros, angélicos, têm muita satisfação em servir, não cansam. Não tem aquele trabalho: eu vou ter que ajudar de novo aquela pessoa que me pede auxílio pelo telefone, aquele irmão que me manda uma mensagem de WhatsApp solicitando prece, vou ter que ajudar de novo. À medida que nós evoluímos, nós auxiliamos com prazer, pela alegria de servir. Isso é uma conquista que vamos alcançando. Emmanuel fala: examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos,
Porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Pensemos no bem, falemos no bem, vamos agir no bem, trabalhemos no bem. É o que nos orienta Emmanuel no livro Mediunidade e Sintonia. E aqui eu falo para vocês, aqueles que ainda estão sentindo muitas dificuldades, perturbações, não sabem ainda como lidar com a sua mediunidade, nós falamos aqui da importância que tem as casas espíritas, que são casas abençoadas. As casas espíritas, inclusive, aquelas que têm todo um cuidado, aquelas que estão vinculadas às federações espíritas de cada estado, são casas que têm o seu direcionamento do plano espiritual de maneira muito equilibrada. A casa espírita como um pouso de refazimento, como um hospital de almas. E nós temos lá os atendimentos fraternos, vocês podem se direcionar aos atendimentos fraternos para conversarem com os irmãos que têm aquela habilidade de ouvir e direcionar o tratamento adequado. Os passes também que auxiliam, as águas fluidificadas que servem de tratamento para todos nós. O culto do Evangelho no lar, meus irmãos, aqui eu paro para ressaltar para vocês a importância que tem o culto do Evangelho no lar, que as casas espíritas inclusive orientam e ensinam como fazê-lo. Na Rádio Brasil Espírita vocês vão encontrar em diversos horários momentos de cultos do Evangelho no lar. Quem não conseguiu ainda ouvir o culto do Evangelho no lar, pode buscar no canal da Rádio Brasil Espírita no YouTube, que lá vão ter vários programas dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão aí trabalhando conosco. Busquem realizar o Evangelho no lar. O site da Federação Espírita Brasileira também tem toda uma orientação por escrito para que vocês leiam e entendam como se faz e façam. Porque quando nós convidamos Jesus para estar conosco em nosso lar, ao menos parar para esse estudo uma vez por semana, nós começamos a reequilibrar a estrutura psíquica e espiritual do nosso lar e, consequentemente, a nossa própria estrutura. Façam, não deixem de fazer, não deixem para amanhã. Mesmo aqueles que estão em harmonia necessitam manter-se vigilantes. Nós precisamos orar e vigiar, porque ainda somos espíritos susceptíveis a desarranjos emocionais, a desequilíbrios espirituais. E quando buscamos com regularidade a casa espírita, os tratamentos que a casa espírita oferecem, o apoio ao próximo que as casas espíritas também estão realizando, os trabalhos na fraternidade, os trabalhos de amor ao outro. Quando nós buscamos essas atividades no bem, nós estamos modificando a nossa psicosfera. E especialmente, queridos amigos, a instrução que a doutrina espírita nos traz. Na casa espírita nós vamos ter cursos, palestras, nós vamos ter grupos de estudos, isso tudo direcionando o nosso pensamento. Porque se uma vez por semana, 2, 3 vezes que sejam, eu vou ao centro espírita para aprender, para me doar, a espiritualidade reconhece o nosso esforço em nos melhorarmos e eles auxiliam a todos nós. Saímos de lá naquele clima de paz, naquele clima sereno, felizes, mais tranquilos, mais serenados. Mas se nós não buscarmos a instrução, do que vale o passe? Se eu não buscar permanecer nessa sintonia, aí eu saio, chego em casa e me perturbo, porque me deixei perturbar. A paz era do centro espírita, não era minha. Quando nós enveredamos para o caminho do amor,
buscando esse caminho da instrução que ilumina, é para termos a paz nossa. A paz que o mundo não pode nos oferecer. Lembram de Jesus? Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Porque o mundo não é capaz de nos trazer a paz que Jesus nos traz. E por meio da instrução, do culto do Evangelho no lar, do estudo sério, sereno, das obras da codificação espírita, das obras psicografadas por nosso irmão Chico Xavier, Divaldo e tantas outras obras que nos clareiam a mente, que modificam o nosso pensamento. Se nesse momento você passa por uma situação difícil, relacionada à tua mesma zona de pensamento, aos teus sentimentos, à sua mediunidade, pare e vai ler uma obra espírita. Vai modificar isso a partir do teu esforço. Faz o culto do Evangelho no lar, meu irmão. E Emmanuel segue nos orientando, falando agora a respeito de intercâmbio. Toda vez que um agrupamento de preces se reúne, observamos sempre rogativas e pensamentos elevados à esfera superior, na expectativa com que se congregam os companheiros encarnados na procura de reconforto. E respondendo, movimentam-se falanges de servidores fraternos e amigos, estimulando as obras do bem para a alegria de todos. Vejam aí Emmanuel falando, reforçando a nossa orientação quanto à importância da prece, de frequentar a casa espírita, ou então, se você não for espírita, frequentar a tua instituição religiosa, buscar na fé a sua melhoria. E Emmanuel nos falando que sempre vai existir uma resposta do alto. As falanges de servidores, eles vão direcionar o bem para todos nós. Não ficamos, ninguém fica sem auxílio, mas buscando, com certeza esse auxílio vem de forma mais intensa, porque estamos mais susceptíveis a ouvi-los, a percebê-los, a segui-los. São ensinamentos novos, diz Emmanuel, que se derramam, informações iluminativas que descerram sendas edificantes, bálsamos para as chagas abertas, remédios para enfermidades diversas, auxílios que se estendem à vida mental coletiva, bênçãos de consolação que refazem a esperança, socorro espiritual às dores comuns, amparo indistinto, por resposta abençoada do céu às perguntas aflitivas da terra. Não nos esqueçamos, porém, de que o movimento é de intercâmbio. Se o homem recebe o concurso dos espíritos benfeitores, é natural que os espíritos benfeitores algo esperem igualmente do homem. Nós somos, meus irmãos, considerados árvores, que por meio da nossa instrução, do nosso estudo, do nosso aprimoramento íntimo, nós vamos crescendo, vamos florescendo, frutificando. E Jesus tem sede de nós. Nós podemos ser uma árvore que produza frutos, porque a espiritualidade investe em nós. Quantos dos nossos irmãos estão nesse momento passando pela prova da mediunidade, que Emmanuel já coloca que não tem essa referência do médium a alguém muito evoluído, não é isso. Mas a mediunidade vem como uma necessidade daquele espírito de passar por essas situações e de aprender. E quantos médiuns, que nesse momento são médiuns ostensivos, foram poupados pelo plano espiritual de provas mais duras, mais pesarosas, e receberam a mediunidade para que a utilizassem a serviço do bem comum e assim progredirem. Então, mesmo que seja algo que nos cause desconforto,
Tem médiuns que dizem, eu não queria ser médium, eu não queria ver espíritos, eu não queria ouvir espíritos, isso me perturba, me angustia no dia a dia, eu preferia não vê-los, eu preferia não percebê-los. Mas se recebeu essa faculdade de maneira mais ostensiva do plano espiritual é porque existe um propósito maior. Ou você, a partir do conhecimento espírita, por exemplo, ou você envereda para a sua instrução e o serviço no bem, fazendo com que a tua mediunidade sirva de auxílio a tantos irmãos que sofrem, inclusive irmãos desencarnados, que te percebem, que você tem mediunidade e por isso se aproximam, e muitas vezes esses irmãos não vêm com o intuito de perturbar, mas são aqueles que ainda estão muito presos a matérias, ainda estão com vários sentimentos desregrados, e isso o médium percebe. Mas muitas vezes esses irmãos se aproximaram pedindo auxílio. Estudem a vida de Chico Xavier. Na infância, Chico tinha medo dos espíritos que se aproximavam, mas os espíritos sabiam que Chico viria a eles e queriam ajuda. E a partir do momento que Chico entrou em contato com a doutrina espírita, ampliou seu campo de visão com relação ao que ele mesmo tinha, o que ele mesmo sentia. Chico começou a ser uma fonte de luz para todos os irmãos encarnados e desencarnados que se aproximavam dele. E qualquer médium, qualquer um de nós, podemos ser fonte de luz, de boa energia, mas isso depende do que eu tenho buscado. Porque se você fica com raiva de Deus porque você tem mediunidade, a raiva não vai te favorecer. Se você tem raiva da sua reencarnação como médium, a raiva vai te desfavorecer. Mas você pode abraçar a mediunidade como uma excelente oportunidade de progresso e buscar se auto-iluminar, sintonizar com espíritos mais evoluídos que te auxiliarão. Inclusive te auxiliarão a ser auxílio para os outros. E as experiências por que o médium passa, elas vão ficando registradas nele mesmo. Muitas vezes são experiências difíceis que ele visualiza por meio da sua mediunidade, mas aquelas vivências que se aproximam deles não por acaso, também vão o auxiliar na sua autoeducação. Emmanuel fala que o idealista sofre a tortura do sonho para contemplar algum dia o prêmio da realização. E nós, que tanto temos recebido de Jesus, que oferecemos em troca? O que temos oferecido a Jesus em troca? Nós que cedemos de nós mesmos em honra do amor, pelos benefícios com que o Senhor nos ampara e levanta, não alimentemos qualquer dúvida. A mensagem divina pede a resposta humana. O anjo cede, o homem pode contribuir. No grande campo da sementeira evangélica que a doutrina espírita nos descortina, há muitos recursos do alto, disseminando consolações e conhecimentos no mundo. Todavia, não olvidemos que há muito trabalho à nossa espera. Não nos esqueçamos, o apostolado da redenção é da espiritualidade superior, mas é também formado de serviço, fraternidade e colaboração na terra. Nós precisamos, meus irmãos, compreender que existe uma espiritualidade superior regendo a todos nós. Mas eles necessitam de braços que se estendam aos irmãos necessitados. E nós podemos ser essa extensão, mesmo que ainda muito frágil, a extensão do bem. E o progresso virá para todos nós, o progresso universal. Emmanuel nos fala que mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem a função que lhe corresponde. A medicina é venerável em suas finalidades, mas se o médico abomina os doentes, não lhe vale o ingresso no apostolado da cura. Nesse sentido, sabendo que a experiência humana
é vasta colmeia de luta, na qual enxameiam desencarnados de toda sorte, urge e saiba ajustar-se à companhia de ordem superior, buscando no convívio de espíritos benevolentes e sábios o clima ideal para a missão que lhe compete cumprir, significando isso disciplina constante no estudo nobre e ação incansável na beneficência em favor dos outros. Lembremo-nos, diz Emmanuel, de que nós outros, os aprendizes do Evangelho, estamos em torno do médium de Deus, que é Jesus. Há quase 2000 anos, não mais qual Tomé, sondando-lhe as chagas, mas na posição de discípulos redivivos, que procuram e encontram, não a figuração material do Senhor, mas a sua palavra de vida eterna, estruturada no espírito imperecível em que se lhe gravaram os ensinamentos imortais. Meus queridos amigos, vou finalizando o programa Mãos Amigas e gostaria de ressaltar para vocês que a doutrina espírita é uma bênção de amor do Pai que Ele derramou para todos nós aqui na Terra. Com o advento da doutrina, hoje, os médiuns podem estudar e buscar essa fonte de luz para reequilibrarem os seus pensamentos, sentimentos e atitudes. Não existe mais a busca implacável como na Idade Média, aos bruxos, aos médiuns da Idade Média que eram queimados, eram sacrificados. Hoje existe uma condição em que nós podemos saber o que é mediunidade. Olha o livro dos médiuns, esse tratado que Kardec nos trouxe por meio dos nossos irmãos espirituais. Kardec nos trouxe recolhendo esses ensinamentos que os espíritos lhe passaram, lhe transmitiram. E está aí para todos nós. Fiquem com Deus, meus irmãos. Nesse momento, que Jesus possa abraçar a cada um de vocês. Recebam o abraço de Jesus por nós da RBE. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz. Fiquem na certeza de que nada é solto, de que tudo está tão ajustado para o nosso bem. Então carreguemos a nossa cruz e sigamos ao Mestre. Que Jesus abençoe a ti e ao teu lar. Façamos uma prece, pedindo a Jesus que nesse momento se aproxime do nosso lar e fique conosco. Que Jesus possa permanecer no nosso ambiente físico e no nosso ambiente espiritual. Fica conosco, Senhor. Acalenta os nossos corações, fortalece o nosso espírito para a caminhada do progresso. Abençoa em especial a todos os médiuns ostensivos do planeta Terra que necessitam do teu direcionamento para estruturarem a sua vida íntima. Abençoa cada um e os irmãos ouvintes que nos endereçaram mensagens também. Queridos amigos, até a semana que vem. Sexta próxima estaremos juntos. Fiquem com a música de Cacá Rezende, Campo de Paz. Chuva de bênçãos para todos vocês. Um excelente final de semana. Tchau, tchau. Lugar especial, bem pertinho da cidade de Goiás. Bate forte o coração, convidando pra que eu preste atenção na beleza do luar, na luz que sai dos raios do sol, o som das águas a cantar, a magia de uma flor desabrochar.
esse lugar refaz as energias para o bem, me faz sentir que eu posso ir mais além nas coisas que o Pai me confiou e repensar nas oportunidades de vencer, lembrando que eu nasci pra crescer rumo ao verbo amar. Especial, bem pertinho da cidade de Goiás, bate forte o coração, convidando pra que eu preste atenção na beleza do luar, na luz que sai dos raios do sol, o som das águas a cantar, a magia de uma flor desabrochar. Se eu quero mais, vou pro campo da paz, minha alma se renova de alegria, a natureza é minha boa companhia. Se eu quero mais, vou pro campo da paz, na certeza de estar mais perto do amor e das mãos do nosso Criador.